Salve, galerinha! Fazer a resolução de um exemplo aqui pedido para vocês concluírem o trabalho de vocês, provavelmente para entregar na terça, tá? Terça ou quarta-feira. Então fazem de boa aí, né? Tem nossa segunda nota aí, fazem sossegados, a gente vai trocando mais informações, pode mandar mensagem aí pro WhatsApp para mim, tirar dúvida, tá bom? Que daí, terminando essa parte de força elétrica, nós já partimos lá para campo elétrico, valendo nota aí já pro segundo trimestre. Tá? Campo elétrico a gente passa meio rapidamente para a gente ter tempo de ver toda a parte de eletrodinâmica, beleza? E peço desculpa aí pelo atraso aí na gravação do vídeo, tá? Passei esse final de semana aí sem voz praticamente, aqui tá todo mundo em casa gripado, todo mundo ruim. Então hoje que eu tô conseguindo gravar esse vídeo aí, tem mais uns vídeos aí pro primeiro ano também. Tá, então a gente vai resolver esse exemplo aqui para vocês concluírem o trabalho. Então, né, assistam quantas vezes for necessário esse vídeo. Falar um pouquinho aqui sobre as unidades, como que está sendo trabalhado aqui, tá? Foge um pouquinho do padrão lá do micro e do centímetro, né? Basicamente é o seguinte, nessa atividade aqui, eu quero calcular qual é a força de interação entre duas cargas elétricas Q1 e Q2, que estão dispostas numa mesma linha, né, dispostas no espaço, e a distância entre elas é de 20 milímetros, tá? Então eu tenho, aqui são meus dados, né? Esse aqui pode ser maiúsculo, minúsculo, tá, pessoal? Isso aqui representa só a quantidade de carga. Usualmente ele é maiúsculo, mas se for minúsculo também, algumas literaturas trazem minúsculo também, tá? 1,5 nanocoulomb e Q2 3 nanocoulomb. Nós tínhamos visto o exemplo até o momento da utilização do micro, tá? Então nós tínhamos lá o microcoulomb, onde este micro representa a milionésima parte de alguma coisa, ele simboliza isso, 0,0000001. Então quando eu tinha 1 microcoulomb, eu tinha 0,0, aqui eu estou fazendo com o mouse, então é meio complicado, 001 coulombs, tá? Então 1 milionésimo de coulomb. Deixa eu ver aqui. Tá aqui a borracha. E é mais comum, pessoal, a gente representar a milionésima parte de alguma coisa, não por 0,001, que imagina você trabalhar com um número, uma porrada de zero, é complicado. Então esse micro, ele era mais, né, ele é melhor representado por 10 na menos 6 alguma coisa, tá? 10 na menos 6. Porque se você passar 0,0000001 alguma coisa para notação científica, eu vou passar essa vírgula para cá. Então eu vou ficar 1,0 vezes 10 na menos 6. Opa, tá meio exagerado, senão aqui na menos 6. Né? Então 10 a menos 6 não conta nada, 10 a menos 6 é a mesma coisa que isso aqui e é representado pelo micro, tá? Beleza, então a gente tinha trabalhado com o micro representando a milionésima parte de alguma coisa, no caso a milionésima parte do coulomb, né? Porque uma carga de 1 coulomb é uma carga relativamente alta, então a gente trabalha com subunidades um pouco menores de que coulomb, né? Então é o micro, o nano, eventualmente o pico também, né? Mas aqui eu estou trazendo uma outra, eu estou trazendo o nano, né? Então, o que seria o nano? O nano, pessoal, ele representa a bilionésima parte de alguma coisa. Bilionésima. Então, uma carga de 1,5 nanocoulombs, ela é muito melhor, é 1000 vezes menor que uma carga de 1,5 microcoulombs. Então, para você fazer o comparativo, né, você tinha o micro, que é o 10 na menos 6, 10 a menos 6, como a gente viu ali, é a mesma coisa que o 0,0000001, tá? E agora a gente tem o nano. O nano, ele é 10 na menos 9. Mas isso diferencia, porque olha só, o nano é a bilionésima parte de alguma coisa, 0,0000001.
Isso é um nano. Então, um nanocoulomb seria 0,000000001 coulomb, tá? Então, é menor ainda. Tá? Então, a gente usa o nano. Pessoal, nano, né? Porque existe uma unidade chamada nanômetro. O nanômetro já está aí na ordem de grandeza de macromoléculas, né? De moléculas grandonas, tá? Um pouco acima do nível. O tamanho do átomo já está na escala do femtômetro, né? Ou do picômetro. O femto é 10 na menos 18, se não me engano. Nano, pico 10 na menos 12, femto 10 na menos 15. Tá? Então já são dimensões atômicas. Mas na escala do nano, por exemplo, na escala em termos de comprimento, de nanômetros, eu já tenho escala aí, né, do tamanho de moléculas grandes. Então existe aí, né, chamadas nanociências, né, a nanoquímica, a nanofísica, né, a nanoengenharia, que procuram montar estruturas, né, combinar átomos e moléculas e formar estruturas nessa escala de grandeza, né. A gente está longe ainda de montar os nanorobôs que aparecem aí no cinema, né, mas assim, já existe muitas coisas aplicadas na escala do nano, muitas tecnologias nanométricas, tá. Então, quando a gente fala em nano, né, o nano já vem, né, se você já ouviu falar, aqui a gente está trabalhando com o prefixo nano, que é 10 a menos 9, mas especificamente o nanômetro, né, algo que você já ouviu falar, são as coisas que acontecem na escala do nanômetro, né, então hoje a gente tem, por exemplo, nanocápsulas de fármaco, que transportam, né, por exemplo, quimioterápicos especificamente para as células cancerígenas, né, a gente tem nanoesferas de prata que estão impregnadas em alguns tecidos, a nanosfera de prata, né? A prata, ela tem uma característica importante, que ela consegue matar algumas bactérias e fungos, poros, né? Ela tem um efeito oxidativo muito alto, tá? Então existe já uma série de aplicações aí, né, na química. A gente usa muito nanoestruturas de química, né? Nanomoléculas, né? Existem alguns projetos de montagem de nanomotores moleculares, que na verdade são moléculas com uma geometria tal que elas possuem partes móveis. Então tem umas aplicações interessantes aí, tá? É só para salientar que de repente você já ouviu falar do nano, mas vem daí, da escala nanométrica, né? Do tamanho molecular, tá? Para nós interessa aqui que esse Nzinho, então, a gente chama de nano, tá? Esse prefixo aqui, e ele representa a bilionésima parte do metro. É isso aqui, que é a mesma coisa que isso aqui, tá? Então, eu tirei o Nzinho, ó, e no lugar do N, quem é que eu botei? 10 na menos 9. Tá? Então, 10 na menos 9 aqui. Peguei ali, tá? Deixa eu só agora limpar aqui a tela, senão vai ficar muito poluído para a gente continuar trabalhando. Preciso de ponteiro, borracha. A borracha aqui ela é mágica. Bom, pessoal, então eu tenho duas cargas, né, que interagem entre si. 1,5 nanocoulombs e 3 nanocoulombs. E a distância é de 20 milímetros. Mas se eu vou aplicar o módulo, né, a intensidade da força de interação entre essas duas cargas, essa distância entre as duas cargas tem que ser em metro, então tem que passar milímetro para metro. Como é que eu faço isso aqui, pessoal? Eu pego o valor em milímetro e divido por 1000. Se eu dividir 20 por 1000, chego nisso aqui, 0,02 metros. Legal a gente sempre trabalhar na forma exponencial. Que através da forma exponencial eu consigo trabalhar de uma forma muito mais rápida. Você pode botar até 0,02 metros e levar ao quadrado lá na equação de Coulomb, mas na mão já fica mais complicado. A calculadora não faz diferença, mas quando a gente trabalha com valores na mão é mais fácil, muito mais fácil a gente trabalhar na forma exponencial, tá? Então pega o valor em milímetro, divide por 1000, você passa para metros. Depois esse valor em metro aqui você passa para notação científica, escreve na forma exponencial. Pula a vírgula 2 casinhas para a direita, né? Se eu desloco 2 casinhas para a direita, né, o exponencial fica 10 a menos 2. É como se a vírgula tivesse aqui, 2,0. A vírgula 0 não conta nada, então fica só 2 vezes 10 a menos 2 metros. Tá? Então, beleza, eu tenho as informações condizentes com as unidades do Sistema Internacional. Carga em Coulomb, distância em metros. Tá? Então,
tendo com eu quero certinho ali. Olha só, pessoal, é o seguinte, eu quero calcular a força, a intensidade da força de interação. Eu não dei sinal para as cargas. Eu posso considerar duas cargas positivas? Posso. Posso considerar duas cargas positivas, né? Mas olha aqui eu até botei para dentro, porque é só para dizer que as cargas interagem, tá? Mas assim, eu não dei sinal para as cargas. Por que eu não posso desconsiderar a forma como elas vão interagir? Eu não pedi sequer para representar, né, a forma esquemática. Represente as forças de interação. Para representar as forças de interação, preciso saber se é carga positiva ou negativa. Para saber se essas forças são atrativas, eu tenho que desenhar os vetores força, ou se são repulsivas. Então, né, pode calcular direto, não precisava nem fazer esse tipo de representação aqui. Mas aqui eu só botei pelo seguinte, são duas forças que estão na mesma linha, colineares, né? Então, se eu tenho dois pontos, sobre dois pontos eu passo uma linha, uma questão lógica de matemática. Tá? E a distância é 2 vezes 10 a menos 2 metros. Eu desenhei as duas forças aqui para dentro. Eu nem fiz aqui, né? Deixa eu voltar. Tá? Aqui poderia ser a carga 1 e a carga 2. F21, F12. Se é para dentro, aqui supõe que seriam cargas de sinais opostos, mas não interessa. Eu quero saber, independente de atração ou de repulsão, quanto que vale em newtons essa força. É isso que eu quero saber, só aplicação de fórmula. Não estou pedindo para representar, né, os vetores força, fazer representação vetorial. Não estou pedindo para desenhar. Tá? Eu voltei aqui só para você dizer que são as cargas que estão dispostas colinearmente com essa distância aqui. Inclusive eu nem botei esse aqui Q1, Q2, C mais, C menos. Mas se, né, caísse uma questão assim, como está aqui com esse desenho, e perguntasse, por exemplo, qual é o tipo de força de interação e quais são as possíveis cargas, sinais das cargas, você diria, é uma força de interação atrativa, porque as forças estão apontando para dentro, é um puxando o outro. E qual é o tipo de interação? Só pode ser, né, forças de atração. Né? A força de interação é do tipo atrativa, porque, né, um puxa o outro. E os sinais são os sinais opostos, né? Se uma carga puxa outra, porque seus sinais são opostos, tá? Então, caso perguntasse qual é o tipo de interação entre as cargas e quais são os sinais, o tipo de interação são de forças atrativas e os sinais das cargas são opostos, tá? Um é mais, outro é menos. Bom, eu quero calcular, pessoal, a intensidade da força de interação. Não estou pedindo intensidade da força de atração, nem intensidade da força de repulsão. É de interação, porque eu não sei se é atrativo ou repulsivo. Então eu sou genérico. Tá? É a força de interação. Não interessa se é atrativo ou repulsivo. Porque para saber se é atrativo ou repulsivo, eu preciso conhecer o sinal dessas cargas. Tá? Por que não tem sinal? Não é que é positivo. Nada a ver. É porque eu peço só a intensidade das forças em newtons. Não quero saber se atrai, se repele, nada disso, tá? Então tá aqui a força, né, a equação de Coulomb, né, então a fórmula aqui para cálculo de intensidade de força elétrica. Constante de elétrica do vácuo, é uma constante universal, não muda. O módulo das cargas, né, aqui eu botei o minúsculo, mas pode ser o maiúsculo, minúsculo, tanto faz. O módulo das cargas, tá? Porque eu quero saber o módulo dessa força, não me interessa para onde que essa força aponta, então aqui são os valores positivos, né? São os módulos, os valores absolutos das cargas. Tá? E a distância entre a carga 1 e 2, né? Supondo aqui cargas 1 e 2. Né? Bom, eu tenho a fórmula, eu faço só, né, colocar os valores. O K está aqui, 9 vezes 10 na 9, Q1, 1.5 vezes 10 na menos 9, e Q2 está aqui, 3 vezes 10 na menos 9. A distância é 2 vezes 10 na menos 2. Não esquece que é o quadrado, porque tem quadrado na fórmula, né, da lei de Coulomb. Tá? Então, a gente diz que essa equação aqui, né, é uma equação do tipo dos inversos do quadrado. É uma família de equações aí que depende, né, cuja intensidade é inversamente proporcional à distância. Tá? Então, botei aqui os valores. Está aqui o K, sempre 10 na menos 9. Para quem não está visualizando, deixa eu dar uma reforçada aqui, opção de ponteiro, caneta tá aqui. Então tá aqui meu K, personas ele vale isso aqui, ó. Sempre, tá? É um valor constante, não muda. Tá aqui o Q1 substituído aqui.
E está aqui o Q2 substituído aqui. Aqui Q2 está aqui. Tá? E está aqui o meu D12. Beleza, está tudo colocado na forma. Bom, resolvendo, pessoal, deixa eu apagar aqui, que agora isso aqui embaçou um pouco. Aqui. Tirar essa... Tá. Resolvendo aqui, então, eu faço 9 vezes 1.5 vezes 3, dá 40.5. Tá? Então, fiz 9 vezes 1.5 vezes 3, 40.5. Agora eu vou fazer o que? A multiplicação das potências. 10 na 9 vezes 10 menos 9, 10 menos 9. Só toma cuidado aqui, eu tenho 10 na mais 9 com 10 menos 9, eu posso já cancelar. Esses dois aqui já morrem. Ó, isso aqui eu já corto com isso aqui. Por que eu corto? Porque um 10 na mais 9, um 10 na menos 9, então corta. Tá? Posso cortar. Sobra apenas um 10 na menos 9 aqui. Eu poderia fazer isso, mas aqui eu fiz direto. Aqui eu fiz direto, né? E aqui eu fiz a regra. Conserva a base e soma os expoentes. 9, tá aqui, né? Deixa eu só dar uma limpada aqui, que a gente vai se empolga e faz uma riscaceira aqui e acaba prejudicando a visualização. Então tá aqui o 9 mais, ou esse menos 9 tá aqui embaixo, mais da regra, né? Conserva a base, soma os expoentes, então esse menos 9 tá aqui, e 2 vezes 10 é menos 2 ao quadrado. Então, fazendo 9 mais menos 9 mais menos 9 dá 10 a menos 9. Por isso que eu falei. Fica 9 aqui, fica 9 menos 9 já dá 0. Sobra menos 9 aqui. 2 ao quadrado, 4. 10 menos 2, menos 4. Cuidado que tem gente, quando faz esse tipo de coisa aqui, pessoal, acaba esquecendo de levar esse valor ao quadrado. Não esquece, é tudo que está dentro do parênteses vai ao quadrado. Tá? Então, 2 ao quadrado dá 4. 10 menos 2 ao quadrado dá menos 4. Beleza, chegamos aqui. Agora, o que eu fiz? Eu dividi o 40.5 por 4. Deu 10 na vírgula 12. Pode deixar só até 10, 10.1, tá, pessoal? A gente não briga, não discute por migalha de valor, tá? O importante é vocês saberem a lógica, saber botar os valores, saber operar ali os valores. Ah, professor, mas o meu deu 10.1, o meu deu 10.12. Ah, eu peguei uma casa, eu peguei duas. Não interessa. Tá? Não vamos brigar por migalha. Tá? Não interessa a absoluta certeza do resultado final, interessa você saber fazer, esquematizar ali, você saber a lógica. Tá? Beleza, então aqui, ó, aqui é 40.5 por 4, botei 10.12 vezes. E aqui embaixo, né, eu tenho a divisão de potência, onde eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, 10 na menos 9 de cima com menos 4 de baixo. E esse menos do meio é da regra. Beleza? Então eu chego aqui, né? Menos com menos dá mais. Opa, deixa eu só voltar aqui, pessoal. Desculpa, acabei fechando aqui sem querer. Beleza, né? Então eu chego aqui, menos com menos dá mais, tá? Então é menos 9 mais 4. Beleza, menos 9 mais 4 é menos 5. Então a força elétrica é 10,12 vezes 10 a menos 5 newtons. Observe que já deu, né? Começou a aparecer 10 a menos 5, valor baixo, né? A gente, nos anteriores lá tinha dado 10 a menos 3, né? Então aqui já deu 10 a menos 5, então o valor, a força elétrica já é bem menor. Por que a força elétrica é bem menor em relação aos anteriores que a gente fez utilizando o micro? Porque o micro é a milionésima parte, né? Então tinha 1 milionésimo de Coulomb. Aqui eu já tenho 1,5 bilionésimos de Coulomb, 3 bilionésimos de Coulomb, tá? Então as cargas são menores, as forças de interação também são menores. Então isso aqui representa em newtons uma força que pode ser para dentro, como está exemplificado aqui, onde nesse contexto a gente consideraria uma carga positiva ou negativa, ou vice-versa, né? Ou poderia ser também com forças repulsivas, tá? Tanto para a força de repulsão como de atração, neste caso, o valor dela em newtons seria esse 10 vezes 12, tá? Para saber a direção e sentido de uma força elétrica, eu tenho que saber quais são os sinais das cargas que estão interagindo.
Agora, para saber o módulo, a intensidade, o número, né, basta eu aplicar aqui na lei de Coulomb e fazer os cálculos ali, tá? Era isso, pessoal. Então, uma questão, né, que tinha uma questão um pouquinho diferente, eu acho, pela questão do nano. Tenho ainda certeza que tem gente que considerou ali como 10-6, não, cuidado, é Nzinho aqui mesmo, tá? Então é nano, é 10-9, tá? Não é micro. E o milímetro você divide por 1000, obtém o valor em metro. Beleza? Então é isso, pessoal. Qualquer outra dúvida aí, só mandar que a gente tenta